quero estar comentando, né, sobre um assunto muito importante para os pais, para aqueles que têm um adolescente, para aqueles que têm até mesmo o interesse em formar uma família. Eu gosto muito desse assunto, né, porque é uma coisa importante, mas a vida passa tão rápido que para aprender isso, às vezes a gente passa pela vida e não aprende, a gente não para pensar numa coisa tão importante que é ensinar os filhos a cuidarem da própria vida, né? Isso é uma coisa válida, é uma coisa de muita importância que vai pesar na vida de cada um que não aprendeu como cuidar da própria vida. E aí isso traz muito sofrimento, muito desgaste para a própria pessoa, porque muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe que decisão ela tem que tomar, que decisão ela precisa tomar para melhorar a vida dela, para melhorar a convivência, para melhorar toda a questão que tem sido colocado, né, diante dela para que ela decida. Então, umas palavras assim parecem meio confusas, mas é bem assim mesmo. Muitas vezes os pais têm os filhos e criam os filhos como se eles fossem um troféu a ser exibido. E não se importa como que ele vai se portar diante da vida com 20, 30 anos. Então, eu sei que eu já sou mãe, né, já sou até avó, e quando eles são pequenininhos, a gente não se importa de como vai ser a vida deles, a gente só pensa que vai ser o melhor. A gente não para pensar, será que, né, como que é esse trabalho, como que eu ensino meu filho ou minha filha a serem pessoas independentes. Então, a gente muitas vezes não para pensar nisso. A gente não gasta tempo para amadurecer essa ideia e de como eu vou ensinar meu filho, minha filha a serem ser humanos extraordinários, né? Ser humanos que vivam bem, que dirigem a própria vida. E o que a gente vê é muita dependência do filho para com os pais. Eles dependem dos pais para tudo, muitas vezes. E na nossa cultura isso é bem assim, né? O filho nasce, vai crescendo ali, vai pegando a adolescência, vai ficando adulto. E muitas vezes ele está ali tão enraizado na família que ele não cuida da vida dele. Ele não sai para cuidar da vida dele. E isso é uma coisa que ele vai pensar mais tarde, talvez depois que ele não tiver mais os pais, ele deixa para a última hora resolver isso. E isso é uma coisa que poderia estar sendo resolvida desde a infância. Porque nós somos parte da natureza. Nós não somos uma coisa assim fora da natureza. Então nós precisamos observar a natureza para saber como nós deveríamos de estar aprendendo a viver. E nessa comparação, né, da gente com a natureza, não é bem uma comparação porque nós somos parte dela. Mas nesta visão de natureza, a gente não vê outros animaizinhos, outro ser tão dependente quanto o ser humano. Porque todos os outros animais nascem e já saem imediatamente, já saem andando, imediatamente eles já vão buscar seu próprio alimento. E a gente não faz isso. Com os nossos filhos, a gente vai ali, né, cuidando, que tá certo, é isso mesmo que tem que fazer, mas vai chegar uma hora que ele vai começar a dar os primeiros passos, isso fisicamente, mais tarde, emocionalmente, ele vai dar os primeiros passos ali fisicamente, aquilo é uma conquista para ele, aquilo é uma coisa muito importante que uma criança está fazendo, dar os seus primeiros passos. E aí, ele vai para a vida e continua na barra da saia até a vida adulta. E muitas vezes ele só tem aparência de ser adulto, mas não se adultizou ainda. Então, como fazer? A gente necessariamente poderia começar desde cedo a educar nossos filhos para que eles cheguem a uma certa idade e já saiam para cuidar de suas vidas. Mas a gente tem aquela ideia, não, a gente cria filha para casar, a gente cria filho para ir trabalhar. Então, a filha tem a função de casar e sair de casa. O filho tem a função de ir trabalhar. Essa é a nossa cultura. Mas nós erramos muito quando nós pensamos assim, a filha tem que casar para sair de casa. O filho, ele sai de casa para trabalhar. Ele é um pouco mais liberal, mas até um certo ponto também. Porque a gente não abre as mãos e deixa ele voar. De maneira nenhuma, né? Se a gente não trabalhar sobre isso, a gente não faz isso naturalmente, porque nós somos apegados. E os filhos crescem também de uma maneira apegada. Mas se os filhos fossem já crescendo ali, os pais já com essa cabeça, os filhos iam muito mais cedo cuidarem da própria vida. Mas muitas vezes nós vemos assim, a filha, ela sai para casar, então ela cresce ali totalmente debaixo da saia da mãe, né? Ela vai crescendo e vai ganhando corpo, e ela só tem aquela ideia, eu saio de casa só para casar. Mas aí não é uma independência. Ela sai de casa e continua com a mesma cabeça e ela vai pensar que a dependência dela agora não é mais dos pais, mas é do marido. Então ela não cuidou da própria vida primeiro. Porque o certo seria ela, né? A gente não tá falando aqui o que é certo e o que é errado, porque cada um faz do jeito que acha melhor. E tudo que os pais fazem para os filhos ele faz da melhor maneira, ele quer que o filho tenha o melhor jeito de viver, né? Mas inconscientemente nós erramos bastante e depois os nossos filhos é que vão sofrer. Porque eu também não criei meu filho desse jeito, mas depois eu fui aprender que assim deveria de ser. Porque uma filha, vamos dizer que ela vai ali, né, 12, 13 anos, ela já tá entendendo um pouco da vida, e ela sendo treinada desde antes de que ela tem até os 18 anos, até os 21 anos, para ela se preparar, para ela cuidar da vida dela, para ela sair de debaixo do teto dos pais, né, e cuidar da sua própria vida, ela aceitaria muito mais fácil e isso seria um processo muito natural para ela. Então ela ali já com 12, 13, 15 anos, ela já poderia estar se preparando. Eu vou trabalhar com isso, eu vou ser assim, eu vou fazer isso, eu vou até pensar nas amizades que eu tô tendo, porque essas amizades não estão me ajudando. Então a pessoa tem muito mais responsabilidade, ela tem muito mais peso naquilo que ela vai fazer.
Então, muitas vezes a gente deixa com que os filhos vão, né, empurrando com a barriga, e aí daqui a pouco tem uma barriga de verdade. Porque se a filha não está pronta para trabalhar, para ir cuidar da própria vida, para morar sozinha, ela também não teria que estar pensando em namoro, em relacionamento. Tá entendendo? Por quê? Porque muitas vezes os pais pensam: minha filha não está pronta para morar fora de casa, mas ela vai namorar. E aí eu tenho que aceitar minha filha trazendo o namorado para dentro de casa, porque eles vão ter que namorar, eles vão ter que conversar. E a gente não tem que falar, eles têm que ficar namorando na rua. Não, mas eles, tudo bem se eles forem trazer o filho para dentro de casa. E a mãe pensar: não, é normal, é natural, vai namorar assim, que dentro de casa e tal. E daqui a pouco a filha pode até estar com, né, uma gravidez em tempo muito cedo, né, se engravidando. E aí, quem que vai precisar cuidar desses filhos, dessa criança? Seriam os avós. Por quê? Porque a filha não está preparada para cuidar da própria vida. E como que ela vai cuidar de uma outra vida? Então, no meu conceito, no meu modo de ver, poderia ser assim: filha, você quer namorar? Mas antes de você ter um relacionamento, você precisa ter sabedoria de como você vai cuidar da sua vida. Então, você tem que se preparar, tem que arrumar um emprego. Você precisa, antes de querer um relacionamento, a pessoa poderia estar já trabalhando, independente dos pais, pagando o seu aluguel ou construindo a sua casa. Não sei como que seria, mas até os 21 anos a pessoa deveria de estar preparada para cuidar da própria vida. Aí ela arruma esse lado primeiro, né, cuidando da própria vida, depois ela iria pensar em um namoro. Porque às vezes a gente pode até pensar: mas na Bíblia fala que é para deixar a pai e mãe, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher. Mas isso não necessariamente tem que ser assim, de sair de casa para se unir. Porque senão o homem também, né? Ele sairia de casa para se unir. Ainda não arrumou um trabalho, como que ele vai cuidar daquela mulher? E a mulher, ainda não sabendo como que deve ser as coisas, ela pode não se unir com o outro, mas ter um relacionamento ali, e vem a gravidez, e vem tudo, né? Aquela dificuldade toda, porque daí a família vai ter que cuidar, e já muda todo o contexto da família. Então, nós precisamos amadurecer a mentalidade dos nossos filhos, dos nossos netos, e mostrar que a vida não é assim. A pessoa não precisa ficar até os 25, 30, 35 anos, 40, dentro da casa dos pais. Ele precisa ir cuidar da vida dele. Porque dentro da casa dos pais, ninguém amadurece. Ninguém consegue dar seus passos na vida, dependendo de pai e mãe. Ninguém tem que ficar ali, debaixo, né, sendo submisso aos pais até a velhice. Não há necessidade. A necessidade é até ele, né, até que eu acho que a gente tem bastante de tempo, até os 18 anos, 21 anos, para a pessoa se libertar ali da família e ir cuidar da vida dela. Porque ninguém consegue cuidar da própria vida debaixo de outra autoridade. Ela tem que ser autoridade sobre a vida dela e dizer: eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso, e eu vou namorar fulano, eu vou casar com fulano, e tudo isso já dentro das responsabilidades dela. Senão a mãe fica: você não vai namorar com ele? Não, você não vai casar com ele e tal. E então a mãe mandando na vida da filha até quando? E o filho sendo submisso porque ele ainda não tem capacidade para cuidar de si mesmo. Então até onde a gente vai com isso? Precisamos sim amadurecer, precisamos ter as ideias de como ajudar meu filho a crescer na vida. E não ficar a vida toda pondo comida no prato pro filho, lavando a cueca dos filhos, sei lá, a filha ali não lava um copo, não faz nada dentro de casa, estuda e passa o dia dormindo e na internet. Isso aí não traz maturidade de maneira nenhuma. Precisamos repensar o modo de criar os filhos. Precisamos saber que a vida não é assim, que é preciso, todo mundo tem que levar um chute na bunda um dia e ir pra vida. E ganhar o seu próprio pão, ganhar a sua própria independência, tá certo? Então, vamos lá.